Olá, professor e professora de língua portuguesa. Aqui quem fala é a Aline, dando aula de português, e esta é a parte 2 da nossa série de vídeos sobre os livros didáticos que fazem parte do Plano Nacional do Livro Didático de 2024. Na semana passada eu postei um vídeo analisando 2 livros, inclusive eu dei alguns avisos bem importantes nesse primeiro vídeo, então se você ainda não assistiu, eu recomendo que você vá lá no nosso perfil e procure a parte 1 para assistir primeiro. Se você já assistiu a parte 1, fica aqui comigo que hoje eu vou analisar mais um livro didático, desta vez um livro da editora Ática, este aqui, ó. É o livro Telares Essencial, das autoras Ana Trincone, Teresina Bertin e Vera Marquesi. Uma das coisas que eu gostei desse livro é que na parte de instruções para professor vem uma tabela com os conteúdos trabalhados ao longo aí de todos os anos do ensino fundamental 2. Então assim fica fácil o professor ver também como é feita a progressão, né, de conteúdos, de gêneros, de habilidades a serem estudados. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem essa tabela. Aqui a gente tem a tabela, então, com conteúdo de gêneros abordados, tanto na parte de leitura quanto de produção de texto, né? Isso facilita bastante aí quem está analisando os livros para escolher qual que vai usar, qual que vai adotar. Na parte do 7º ano, que eu não gostei muito aqui, foi o artigo de opinião, porque eu acho que é um gênero difícil para esse ano. Mas como tá bem no finalzinho aí dos conteúdos, talvez funcione. Também tem uma tabela com os conteúdos de linguagem, de gramática, e vocês conseguem baixar uma versão em PDF do livro lá no site da editora e conseguem analisar melhor essas tabelas que eu estou mostrando aqui. A coleção Telares é dividida em 8 unidades, e aí já começando a falar nas coisas que eu gostei nessa coleção, né? Primeiro que eu gostei muito dos textos que foram selecionados, achei que são temas bem atuais e que também são interessantes para os adolescentes. Então, por exemplo, tem um texto sobre o uso de telas, né, as consequências aí do uso de telas pelos mais jovens, e tem uma entrevista com a Raíssa Leal, que os adolescentes amam, então eu gostei bastante aí da temática dos textos escolhidos. Ainda sobre a escolha dos textos, assim, que eu queria falar também, é que foi trabalhada uma diversidade dentro do próprio gênero, né, então vou até pegar aqui a minha colinha para falar para vocês. Então, por exemplo, na primeira unidade, que é sobre poesia, ela começa com um haikai e com uma música do Gilberto Gil, né? Aí depois vem poema concreto, depois vem um poema um pouco mais padrão, assim, mas é um poema bem acessível para os alunos, e é um poema que trata de um tema interessante, que fala sobre desigualdade social. Depois vem poesia informal, aí ela traz Emicida, traz slam. Aí depois tem mais um outro poema que eu achei também bem adequado, assim, a dificuldade, a temática para esse público do 7º ano. Depois traz outros poemas para trabalhar figuras de linguagem. Então, figura de linguagem é trabalhada a partir da leitura de poemas, o que eu acho bem interessante. Então, eu gostei muito, assim, porque ao trabalhar poesia, trabalha a diversidade dentro da poesia, né? Então traz um poema um pouco mais tradicional, traz haikai, traz slam, traz poema concreto, né? Trabalha com a questão de poemas mais formais, poemas mais informais, com slam. Então, assim, eu gostei bastante dessa diversidade de gêneros e de temas que é trabalhada em cada unidade. E achei que os textos escolhidos são muito adequados para o 7º ano, porque eu sei que em outras coleções, às vezes, vem textos difíceis ou longos demais para se trabalhar, principalmente com os alunos menores, e esse é um ponto aí muito positivo dessa coleção. Outra coisa que eu gostei bastante da coleção é que ela não fica presa aos gêneros textuais escritos, ela trabalha bastante com gêneros orais e também com gêneros do ambiente digital. Então tem algumas propostas de atividade sobre podcast, sobre vídeo. E na parte de oralidade, como eu já falei, né, na primeira unidade tem o slam, né, que é essa proposta aí do poema falado, cantado, e também tem outras propostas de atividade que envolvem oralidade, como apresentação oral, discussão, debate. Então é bem legal o livro já trazer essas propostas aí de trabalho com oralidade em sala de aula. Eu também achei bem legal que o livro começa com uma avaliação diagnóstica e ele termina também com uma avaliação diagnóstica, que normalmente eu nunca tinha visto isso em livro didático antes, né? Então eu achei bem legal que já traz aí uma prova para o professor aplicar nos alunos e conseguir identificar as dificuldades e os pontos fortes dos seus estudantes para ver aí já quais habilidades ele precisa começar a trabalhar com mais atenção, com mais dedicação. Então achei uma ideia bem legal trazer uma avaliação
avaliação diagnóstica no começo do livro e no fechamento. Outro aspecto que eu achei interessante é que tem 2 produções de texto por unidade. A maioria dos livros didáticos, né, traz só uma. E aqui nessa coleção Telares, cada unidade tem 2 produções de texto, normalmente uma produção escrita e uma produção que foge da escrita, né? Que vai ser um vídeo, vai ser um podcast, vai ser algo mais voltado para oralidade. Então eu achei legal também essa quantidade aí maior de produção de texto. Eu já falei sobre isso no primeiro vídeo, é algo que eu falo bastante aqui no canal, né? Para mim, o ensino de língua portuguesa tem que conectar as 3 áreas. Então a leitura, a gramática e a produção de texto precisam estar conectadas, e eu gosto muito quando essa conexão já acontece no livro didático, porque senão quem vai ter que fazer essa conexão sou eu e você, professor, né? E aqui na coleção Telares, essa conexão acontece. Então, os alunos vão ler alguns exemplares de determinado gênero textual. Na parte de gramática, tem alguns exercícios baseados no texto que os alunos leram, né? Então, a gramática, ela é estudada a partir do gênero que foi lido, e depois os alunos produzem um exemplar desse mesmo gênero. Só não vou dizer que essa parte ficou nota 10, porque assim, tem alguns poucos exercícios de gramática que retomam um texto, né? Eu acho que podia ter mais exercícios de gramática retomando os textos lidos, mas tendo alguns exercícios eu já acho muito positivo. Na parte de conteúdo gramatical, eu achei bem completo, achei que os principais conteúdos a serem trabalhados no 7º ano estão aqui no livro. A única coisa que eu não entendi muito bem é que na parte de tipos de sujeito, ao invés de chamar de sujeito oculto, eles chamam de sujeito subentendido. Eu nunca tinha visto essa classificação antes. Se vocês já viram essa classificação aí de sujeito subentendido no lugar de oculto, né? Se vocês viram essa classificação em algum outro livro didático, alguma gramática, escreve aqui nos comentários que eu vou atrás disso, porque foi realmente algo novo para mim. Agora vamos dar uma passeada pelo livro. Como vocês podem ver, esse é o sumário. Eu achei o livro visualmente bem bonitinho também, né? Então tem a primeira unidade aí sobre poesia, depois tem texto de divulgação científica, entrevista. Aí na unidade 4 temos reportagem, depois na unidade 5 conto. Na unidade 5 é peça teatral, na unidade 6 é conto. A unidade 7 é carta de reclamação. E na unidade 8, que é a última de todas, nós temos o artigo de opinião. Como eu já falei bastante da unidade 1, eu vou fazer algo diferente dessa vez e vou mostrar para vocês a unidade 3, que é a unidade da entrevista. Como eu disse, tem uma entrevista com a Raíssa Leal, que eu acho muito legal, porque ela é adolescente, ela é uma menina, ela tem muito sucesso. Então, com certeza é um texto bem legal de se levar para a sala de aula. Logo depois vocês vão ver as perguntas, né, de interpretação de texto e também questões de linguagem. Eu acho que a quantidade de perguntas é razoável, mas assim, é de razoável para muito. Não sei se daria conta de fazer todas essas perguntas em todas as unidades. Acho bastante coisa, tá bom? Aí depois vem essa esquematização das características do gênero, que eu achei bem legal, assim, para ajudar os alunos a entender melhor as características de cada gênero. Gostei bastante desse esquema que vem em todas as unidades. Aí, continuando, tem a primeira produção de texto, que nesse caso é uma produção de fanzine sobre atividades esportistas e artísticas. Depois vem uma discussão sobre o tema se skate é coisa de menino ou de menina, achei bem legal. Aí vem uma sugestão de trabalho com entrevista oral, eu acho importante também trabalhar a interpretação de vídeo, né, de podcast. Aí tem uma conexão com o grafite, com outros esportes radicais, inclusive que entraram para as Olimpíadas recentemente, né? Depois vem um outro exemplar do mesmo gênero. E aí começa a parte de gramática. Vocês vão ver que o comecinho dela tem conexão com os textos que foram lidos, né? Mas é pouca coisa. Eu acho que essa conexão entre a gramática e a interpretação de texto poderia ser maior. Nessa unidade vai ser trabalhado o conteúdo de verbos, né? Veja que tem bastantes exercícios sobre o tema, mas a maioria a partir de tirinhas e textos mais curtos. Essa foi uma coisa que chamou bastante a minha atenção, porque o conteúdo de verbo costumava estar no livro didático do 6º ano, mas de todos os livros didáticos que eu analisei até agora, todos eles têm esse conteúdo de verbos, então parece que houve essa mudança, né?
que esse conteúdo aí, essas habilidades passaram para o 7º ano. O que eu acho bom porque o conteúdo do 6º ano ficava muito apertado, porque verbo é muita coisa para estudar. Continuando aí, mais coisas sobre verbo. Agora tem advérbio, então os alunos também veem um pouquinho de advérbio nesta unidade. Depois vem algumas regrinhas e exercícios sobre acentuação, que achei interessantes também. E vocês vão ver que, por último, né, tem a produção de texto, que é a produção de uma entrevista. E tem toda a fase de planejamento, roteiro, transcrição. O trabalho tá bem detalhado, eu achei bem legal a maneira como a produção tá aí no livro. E no final, sempre tem essa autoavaliação para o aluno refletir um pouco sobre o que ele aprendeu e o que ele não aprendeu muito bem. Eu achei interessante. Minha avaliação final sobre os livros da coleção Telares é que eu gostei muito. Até o momento é a minha coleção preferida aí, pensando na diversidade de gêneros, na conexão entre leitura, gramática e produção de texto, na escolha de temas e de textos adequados para o 7º ano. Então eu gostei muito, essa aí é a minha preferida até o momento, mas ainda tem mais livros para eu analisar. Então, se tem algum livro didático que faz parte do PNLD 2024 e você quer que eu analise, deixa o nome desse livro aqui nos comentários que eu vou me organizar para ler, analisar e fazer um vídeo para vocês, tá bom? Mas o vídeo de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!